Olá! Já parou para pensar que todo ritual tem uma arquitetura invisível? Pois é, exatamente isso que vamos fazer hoje. A gente vai pegar o roteiro de um culto religioso de verdade e desmontar, peça por peça, sabe, como se fôssemos engenheiros analisando uma planta baixa. O objetivo é entender como uma experiência espiritual é construída passo a passo. E a nossa jornada começa com essa citação do Salmo 100. Entrai pelas portas dele com ações de graças. Olha, isso aqui não é só uma frase bonita não. É a primeira instrução no nosso mapa. Ela já define o estado de espírito inicial. Gratidão, celebração. É tipo a chave que abre a primeira porta. E de onde a gente tirou essa planta baixa? A fonte da nossa análise de hoje é um documento real. O roteiro programático para um culto de domingo numa igreja adventista do sétimo dia lá no Brasil. Basicamente, é o projeto de uma experiência emocional e espiritual, pensado para guiar uma congregação do começo ao fim. Então, é exatamente assim que a gente vai encarar isso, como uma planta baixa para a adoração. Cada elemento tem seu lugar, tem seu propósito, e tudo foi pensado para construir algo maior. Vamos ver como essa estrutura se desenrola, começando, pela fundação. A primeira grande seção dessa planta é a fundação. E essa fundação, como a gente vai ver, é construída sobre um elemento muito poderoso e que une as pessoas. O louvor é a base onde todo o resto da experiência vai ser construído em cima. O documento começa exatamente aqui, com a abertura dos cultos de domingo. Esse é o ponto de partida oficial, a linha de largada. É o momento em que aquele espaço deixa de ser só uma sala e se transforma no cenário para uma experiência coletiva. A palavra abertura, o nome já diz tudo, né? É a abertura. O propósito dela é criar um momento de reverência, de boas-vindas e de gratidão. Pensa nela como o hall de entrada da experiência. A função é crucial. É ajustar a mentalidade de quem está chegando, tirar as pessoas do mundo lá fora e preparar para o que vem a seguir. É a primeira nota da música, sabe? Define o tom para todo o resto. E logo depois da abertura, a estrutura nos leva direto para os momentos de louvor. É aqui que a fundação começa a ser concretada, e não de um jeito passivo, mas com a participação ativa de todo mundo que está ali. Louvor significa basicamente elogio. Na prática, isso quase sempre acontece com todo mundo cantando junto. Isso é fundamental. Quando as pessoas cantam em grupo, acontece uma coisa mágica. A respiração sincroniza, as vozes se unem. A função aqui é essa, dissolver o indivíduo no coletivo, criando uma atmosfera emocional compartilhada muito poderosa. Agora, o que é realmente fascinante aqui é a estrutura dentro da estrutura. Não é só um vamos cantar. É uma sequência cuidadosamente projetada. São 3 canções de louvor, uma depois da outra. Cada uma provavelmente vai aumentando a intensidade emocional, construindo um momento que culmina em uma oração de joelhos. É uma progressão, uma jornada emocional que vai do canto público, extrovertido, para uma prece mais íntima, focada e vulnerável. Com a fundação do louvor pronta e bem firme, a planta baixa agora passa para a construção dos pilares. E esses pilares, como a gente vai ver, são totalmente focados na comunidade, na saúde dela, na participação e na sua conexão. O primeiro pilar é este, o primeiro momento, saúde e vida abundante. Isso de cara já nos diz algo importante sobre a filosofia por trás dessa estrutura. O culto não está isolado da vida do dia a dia. Pelo contrário, ele busca se conectar diretamente com o bem-estar físico e mental das pessoas. O propósito desse momento é uma mensagem curta sobre saúde física, mental e espiritual. É um elemento fascinante. Ao fazer isso, o culto ancora a fé em preocupações práticas, do dia a dia, reforçando a ideia de que espiritualidade não é só sobre o além, mas também sobre como a gente vive aqui e agora. Na sequência, a gente vai para o segundo pilar, que foca no aspecto central de muitas comunidades, não só as religiosas, o ato de dar, de investir coletivamente. É o segundo momento, dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas se refere à prática da doação da congregação. Dentro da arquitetura do culto, isso funciona como muito mais do que só arrecadar fundos. É um ato concreto de participação. É um pilar que simboliza o investimento de cada membro na saúde e na continuidade daquela comunidade. E, de novo, olha o detalhe da estrutura. Não é só passar a sacolinha de coleta. É um evento multimídia, todo coreografado. Começa com um vídeo do YouTube, talvez, para inspirar ou informar onde os recursos são usados. Em seguida, uma música especial com um tema que tem tudo a ver, oferta maior. E tudo isso culmina numa oração específica pelas ofertas. Cada passo foi pensado para dar significado e solenidade ao ato de doar.
Com a fundação e os pilares no lugar, a planta nos leva agora para o coração da estrutura, para o santuário. Este é o ponto focal espiritual para o qual todo o resto foi construído, a mensagem. Mas antes da mensagem principal tem um prelúdio, uma preparação final do ambiente. O terceiro momento, louvor especial. Esse é diferente dos louvores do começo, onde todo mundo cantava. Aqui é uma apresentação musical, muitas vezes por cantores convidados, feita para focar a atenção e preparar o coração da congregação para o sermão que está por vir. E então chegamos ao evento principal, ao clímax arquitetônico do culto, o sermão evangélico da noite. Toda a estrutura anterior, o louvor, os momentos comunitários, foi projetada para levar a congregação a este ponto, ao ponto de máxima receptividade. O sermão é descrito na fonte como uma mensagem inspiradora de salvação, fé e esperança. Este é o conteúdo central, o coração do santuário. É o momento em que o propósito espiritual do encontro é articulado da forma mais direta e explícita, buscando inspirar, ensinar e transformar. Depois de alcançar o pico da experiência no sermão, uma boa arquitetura precisa guiar os participantes de volta para fora, com segurança. Essa é a soleira da porta, a parte final da planta baixa, projetada para uma transição suave do espaço sagrado de volta para o mundo do dia a dia. O termo para isso é bem simples: encerramento. Assim como a abertura foi um momento formal para entrar na experiência, o encerramento é um evento igualmente distinto e planejado para sair dela, garantindo que a jornada termine com um senso de propósito. O propósito do encerramento é concluir o culto com uma música final e uma oração. Percebe a simetria aqui? É uma estrutura que espelha a abertura, o que dá uma sensação bem legal de conclusão. A jornada tem um início e um fim bem claros, criando uma experiência completa, fechadinha. E esse último detalhe aqui é brilhante. Sob o título Sonoplastia, ou seja, o design de som, temos uma lista de opções para a música final. Isso é fascinante. Mostra que mesmo dentro de uma planta baixa super estruturada, existe espaço para flexibilidade, para o líder escolher a música que melhor se encaixa no tom da mensagem daquela noite específica. Então, ao desmontar a planta baixa desse culto, o que a gente realmente vê é uma coreografia cuidadosa de emoção, de participação e de mensagem. Cada peça tem uma função. E isso nos leva a uma pergunta maior, uma pergunta que vai além de qualquer crença específica. O que a estrutura cuidadosa de um ritual como este nos diz sobre a necessidade que todos nós temos de ordem, de comunidade e de significado?